Tudo começa bem tranquilo, mas já já vai pipocar tudo e vocês vão entender. Mas por enquanto, agora o Xuxo está conversando com a Maria, seu Pedro e a Paula e diz que vai sair para comprar comidas e pergunta se eles têm certeza que realmente eles não querem que ele lhe traga nada para comer. O seu Pedro responde que não, que obrigado, porque na verdade eles não estão com fome. O Xuxo diz que tudo bem, que seja como eles quiserem e diz que vai falar a verdade, que com todas essas preocupações ele fica com muita fome. O seu Pedro então diz que ele vai jantar e o Xuxo concorda e diz que então tá, ele vai, mas volta na mesma hora insistindo se é sério mesmo que eles não querem aquelas panquecas daquele tamanho recheada, cheia de cebola, linguiça, aquele queijo por cima, porque ele mesmo fica louco para comer uma panqueca daquela. O seu Pedro diz que não, que é sério, que eles não vão querer e muito obrigado. Xuxo diz que está muito feliz, que tudo está dando certo para eles e a Paula se levanta, agradece a ele e o Xuxo diz que deseja que eles tenham uma boa noite, então o Xuxo desiste de sair e pede licença porque já vai dormir. A Paula, por sua vez, lhe dá um beijo e ele fica muito feliz, mas claramente ele está sentindo um peso muito grande ali e que sabe que de alguma forma alguma coisa ruim vem ali. Depois ele sai. O seu Pedro pergunta a Maria se o marido dela disse alguma coisa antes de sair e a Maria fala que quando ele saiu apenas disse que tinha uma coisa para resolver. O seu Pedro diz que viu como que ele estava irritado e a Maria diz que pois é, e o seu Pedro se levanta e diz que acha melhor eles ir embora daquela casa. A Maria balança a cabeça concordando, mas a Paula quase surta com medo de perder a boquinha e ela pede para que eles não comecem por favor, porque o Alessandro se comportou muito bem, porque ele até contratou um advogado e pagou a sua fiança. O seu Pedro diz que sim, mas alerta que ele deve estar cansado de tantos problemas e nesse exato momento é que chega a bomba. O Ezequiel chega, dá boa noite, eles retribuem e ele fala que o senhor Alessandro já chegou e que deseja falar com ela. O seu Pedro pergunta se será que surgiu outro problema e o Ezequiel fala que não sabe e o seu Pedro preocupado, ele diz que vai com ela, com a Maria, só que a Maria diz que não, que por favor, ela tem certeza que não é nada demais. Mal ela sabe da pior notícia que ela vai receber, então ela chama o Ezequiel e eles se vão e a Paula pergunta ao pai se será que retiraram a fiança. O seu Pedro diz que não e como que ela vem pensar nisso, porque se fosse assim a polícia já estava ali para levar ela e a Paula fica com o zoião quase comendo o copo de nervosa e já o Ezequiel diz a Maria que o senhor Alessandro está no escritório esperando por ela e o Ezequiel pede licença para avisar o Alessandro e ao chegar lá ele diz ao Alessandro que a senhora, a esposa dele, já está ali lhe esperando. O Alessandro, por sua vez, pede para que ele mande ela entrar, então Ezequiel chama ela, ela entra e já vai dizendo ao Alessandro que antes de mais nada ela quer agradecer a ele mais uma vez. O Alessandro diz que não fez nada por ela e sim pela família dele e o clima ali já começa a ficar tenso. A Maria fica sem palavra, então o Alessandro pega o cheque e diz que está ali o dinheiro do apartamento dela e que já pegou o que gastou com o delinquente que bateu no pai dela e também o que gastou com a fiança dele, assim como ela queria. E diz que o que sobrou é o suficiente para que ela procure um hotel, uma pensão, seja lá o que ela pensar. O Alessandro começa a pegar pesado com a Maria e diz que agora ela terá um tempo até que consiga outro pobre coitado para enganar. A Maria pergunta o que, muito abalada, e o Alessandro decreta que ela saia logo no dia seguinte bem cedo da casa dele e que está muito feliz em saber que ela não está esperando um filho dele. A Maria, aos prantos, ela diz que está tudo bem, mas que quer que ele também desconte o valor da fiança da Paula. O Alessandro diz que se ele pegar esse valor, eles vão ficar sem nada e que a atitude da irmã dela de dirigir sem carteira é uma grande infração e que ele também já pagou essa multa.
mas que ali o mais importante é saber se alguém foi morto ou ferido, porque a dor de uma família ninguém poderá reparar com dinheiro e que eles terão que pagar uma indenização, mas que isso ele também vai se responsabilizar e que ela não precisa se preocupar. A Maria diz que isso deve ser muito dinheiro e pergunta também por que foi que ele disse que agora ela vai procurar outro pobre coitado para enganar. O Alessandro diz que ela sabe perfeitamente e pede para que ela não fique fingindo. A Maria diz que já explicou que o Bruno, mas o Alessandro nem deixa ela terminar de falar e diz que por favor que ela não continue mentindo e que além de tudo ele não quer mais escutar ela, não quer ouvir ela e nem quer mais lhe ver e que tudo o que ele quer agora é só que ela saia da casa dele e vá embora. A Maria fica chocada, diz que está bem, mas que de qualquer forma ela agradece a ele e o Alessandro pergunta do que ela agradece, se é por ele ter sido burro. A Maria diz que nunca achou que ele fosse burro e o Alessandro pergunta então por que ela planejou esse golpe todo com aquele cúmplice dela. A Maria diz que não teve nada a ver com isso e o Alessandro realmente está com a moléstia com a Maria e pede para que ela não venha inventar nada agora e a Maria diz que não sabia de nada e que já disse isso a ele 1000 vezes. O Alessandro diz que por favor, pela última vez que ela saia da casa dele e a Maria fica muito mal e apenas responde que está bem, pede licença e vai saindo. Mas ele chama ela de volta e diz que ela esqueceu o cheque dela porque ela vai precisar e diz que imagina que ele sabe que eles não podem deixar a cidade até que o problema da irmã dela na justiça seja resolvido e que também a polícia vai querer saber o novo endereço deles, então quando eles se instalarem em outra casa que por favor ela se dirija até a delegacia e informe o novo endereço a eles. A Maria por sua vez pega o cheque, olha para ele e depois ela sai. Já o Alessandro fica ali muito mal, chorando bastante por saber que sua amada em poucas horas ela já não estará mais ali perto dele. Logo depois ele vai saindo do escritório, para um pouco ali na sala e a Vitória chega nesse momento meio preocupada e diz que falaram para ela que ele já tinha chegado e que também falaram que liberaram a Paula e que supõe que o resto o Fernando já contou para ele. O Alessandro mal consegue responder e a Vitória se aproxima e diz que sente muito e o Alessandro diz que machuca muito ele essa traição. A Vitória diz que sabe muito bem, que entende ele e o Alessandro diz que pediu para eles ir embora e a Vitória diz que entende e que ele vai esquecê-la. O Alessandro, mal demais, ele diz que não sabe se vai conseguir isso e a Vitória diz que o tempo cura tudo e o Alessandro fala que não quer falar disso mais, por favor, e a Vitória diz que seja como ele quiser. O Alessandro diz que no dia seguinte eles vão embora logo cedo e pede que, por favor, ela peça para que um dos motoristas leve ela para o centro com a família dela ou para onde eles quiser, porque ele não quer mais ver ela. A Vitória pede para ele não se preocupar porque ela resolve tudo, mas um pouco à frente o Fernando liga para a Vitória, dá boa noite e pergunta como ela está e ela responde que nesse momento ela está com o coração em pedaços em ver o Alessandro tão triste. O Fernando diz que imagina isso e a Vitória diz que o Alessandro pediu para que ela, a Maria José e sua família fosse embora no dia seguinte e que com certeza ela imagina que ele deve ter ficado com o coração partido. O Fernando responde que ele se envolveu demais, ou melhor, se apaixonou demais. E a Vitória diz que quem teria imaginado isso de uma moça que parecia tão inocente e tão desprotegida? O Fernando diz que também não consegue acreditar e que não nega que no início ele teve sim suas dúvidas com ela, mas que quando falou com ela, ela não parecia ser uma mulher aproveitadora, nem muito menos mal intencionada. A Vitória diz que realmente isso era o que parecia e que ela não enganou só o Alessandro, como também quis prejudicar o Bruno inventando coisas terríveis dele e que até mesmo ela, a Vitória, esteve ao ponto de acreditar, mas que tudo foi descoberto a tempo e que a Maria vai embora deixando naquela casa muita dor e declara que nem ela sabe porque está tão triste.
O Fernando diz que queria muito dizer alguma coisa só para que ela se sentisse melhor, e a Vitória diz que basta ele escutar ela e pergunta novamente por que foi que essa moça fez isso, prejudicou tanto o Alessandro, que é um homem tão bom e não faz mal a ninguém. O Fernando diz que talvez seja verdade que alguém obrigou ela a fazer isso, e a Vitória pede que, por favor, ele dê o apoio dele ao Alessandro logo agora, que ele está precisando muito. O Fernando diz que com certeza ele fará isso, e a Vitória dá boa noite, ele retribui, desliga o telefone, e depois o Fernando fala ali sozinho, olha, que não sabe o porquê, mas que ele tem suas dúvidas. Já a Maria dá notícia ao pai e a Paula pergunta a Maria se o Alessandro vai abandonar ela logo nessa situação. A Maria diz que não, que ele vai continuar isso com os advogados e que ela não tem por que se preocupar, e como não apareceu nenhuma vítima e nem ninguém para denunciar, as coisas agora estão controladas e que no dia seguinte eles vão embora logo bem cedo. O seu Pedro já perguntou várias vezes a ela por que o Alessandro está fazendo isso, querendo que eles vão embora, e a Maria sempre enrolando como sempre ela faz, e que por isso que ela se dá mal. E o seu Pedro volta a perguntar novamente por que o Alessandro quer que eles vão embora. A Maria não responde o real motivo e apenas ela diz que eles já causaram muitos problemas ao Alessandro e que ele já se cansou, e que também já deu dinheiro da venda do apartamento, menos o que ele gastou com aquele homem tal Rufino, e também o dinheiro que ele gastou na fiança quando ele foi preso. O seu Pedro pergunta sobre o dinheiro da Paula e a Maria fala que o Alessandro disse que ele mesmo que vai pagar, e a Paula questiona perguntando para onde que eles vão, porque nem um apartamento mais eles têm. A Maria diz que eles vão ficar por ali em algum hotel até que se resolva o problema do acidente dela, e o seu Pedro diz que isso é horrível e pergunta sobre ela como que ela está se sentindo. A Maria diz que acha que realmente isso é melhor para todos e que além disso ela mesma disse que queria o divórcio. E depois ela pede que por favor que eles arrumem as coisas deles, porque eles vão embora no dia seguinte logo cedo. A Paula pergunta se eles vão embora assim, sem se despedir de ninguém, e a Maria diz que sim, que isso é o melhor e que, por favor, que eles não levem nada que eles ganharam ali naquela casa. A Maria dá boa noite e sai. Já a Paula começa a pensar só no cuscuz dela e diz que agora sim acabou com todo o sonho deles de ter uma vida melhor, mas ela declara que tudo isso foi culpa dela por ter atropelado aquele homem. Mas vocês sabem que não foi por conta disso. Mas o seu Pedro diz que ela não chore e que pense que tudo o que aconteceu vai servir como experiência e que isso nunca mais vai voltar a se repetir. Já a bruxa, ou a Maura, está fazendo seus planos com a Lisete e diz que assim que aquela mulherzinha sair da casa do Alessandro, será a hora dela de ir fazer a sua parte. A Lisete pergunta o que é que ela vai fazer. A Maura fala que vai continuar mostrando para o Alessandro que ela é uma mulher sincera e que ele pode confiar, para que assim ele veja que nem todas são iguais e que se ele uma vez gostou dela, não vê por que ele não poderá voltar a gostar, e comemora muito com a Lisete a desgraça da Maria com o Alessandro, que ela diz que ama tanto. Já no dia seguinte, logo cedo, a Maria vai indo embora com sua família e o Roberto, que está se exercitando, ele pergunta para onde que eles estão indo. O Pedro fala que as férias dele ali naquela casa acabou e que eles vão embora. E o Alessandro, por sua vez, fica ali, olha, só brechando, vendo a sua amada ir embora, e o Roberto pergunta por que que eles vão embora. Não dá tempo nem do Pedro responder e o Chuchu chega também e pergunta para onde que eles estão indo com aquelas malas ali. E o Pedro fala que estava acabando de dizer para o Roberto que eles estão indo embora e que eles agora vão voltar para a vida normal deles. O Roberto tenta ajudar a Maria e ela recusa, e o Chuchu pergunta se isso tudo foi por conta do acidente e se o doutor Alessandro ficou tão irado assim. O Pedro diz que não sabe dizer, mas que a Maria José decidiu isso, e o Roberto pergunta se eles vão voltar para o interior, e o Pedro diz que por enquanto eles não podem porque tem que esperar a solução do problema da filha dele, a Paula, com a justiça.
O Xuxo fala que não entende e o Pedro fala ao Xuxo que ele sabe muito bem que eles não pertencem àquele lugar ali. O Alessandro continua de zóio ali e o Pedro diz que eles têm um estilo de vida diferente e que essa mesma vida colocou eles de volta nesse caminho e é aí onde eles devem estar. Já o Roberto, conversando com a Paula, ele diz que vai sentir saudade deles e que ela não deixe de ligar para ele para informar onde que eles estão. A Paula diz que é muito obrigada e que nem sabe como agradecer porque ele foi o único que foi legal com ela ali naquela casa, apesar dela ter brigado com a Raquel. O Roberto diz que ela é uma garota muito legal e a Vitória nesse momento diz ao Arturo que a Maria está chegando com sua família e suas malas e que por favor ele ajude eles e que ele pode levar eles para onde eles quiserem ir. Então é isso que ele faz, ele ajuda e a Maria diz que não precisa porque eles podem pegar um táxi, mas a Vitória diz que não, que é melhor eles irem com o Arturo e o seu Pedro se aproxima, agradece a Vitória pelo tempo que passou ali na casa dela e pede para que ela saiba que eles sempre vão se lembrar disso. A Vitória diz que ele vá com Deus e a Felipa, conversando com a Maria, ela diz que qualquer coisa que ela precisar, ela não deixe de ligar. E o Alessandro, ele fica ali, zoiudo, olhando sua amada indo embora. E a Maria diz a Felipa que ela é muito gentil e que Deus abençoe ela. A Felipa agradece. O Eric também se faz presente ali naquele momento e vendo toda aquela cena ele fica meio revoltado por isso estar acontecendo e depois ele se despede, vão embora e fica ali, aquele clima de velório e com o Alessandro fica agora aquele vazio. Já depois de um tempo lá na sala de jantar, a Raquel está comemorando dizendo que finalmente eles se livraram daqueles ferrapados. Ao mesmo tempo que o Bruno chega, escuta tudo e pergunta se o Alessandro expulsou a Maria José de casa. A Raquel responde que sim, que ele expulsou porque ela acha que ele não aguentou saber que sua querida esposa iria se encontrar em um hotel com esse tal de Mário Aguirre. O Bruno parece comemorar por dentro e pergunta para onde que eles foram e a Raquel diz que espera muito que eles tenham ido para o inferno.